Olá, hoje vamos falar de um tema que eu considero bem interessante, é um tema mais filosófico, digamos assim, mas que podemos aplicar em toda a vida, inclusive no Feng Shui. Nós vamos falar sobre a questão da necessidade de se conhecer melhor através do contato com a vida, das nossas atividades, dos nossos relacionamentos, né? E dessa capacidade de aprender com a experiência e de superar limites e de nos renovarmos, certo? O mote dessa conversa é o espelho de Baco. Isso é uma ideia que vem da tradição grega, da mitologia grega, né? O Baco é o deus do vinho, o deus da natureza, da vegetação, mas também do entusiasmo, né? Então é uma divindade que tem chaves bem interessantes que lidam com a nossa vida, né? Bom, Baco é o nome da tradição romana, né? E da tradição grega mesmo é Dionísio. Nesse mito tem uma passagem interessante sobre o Baco, que ele é morto pelos titãs. Os titãs atacam ele, né, e destroem ele, cortam em pedaços, né? Mas ele, depois de ter morrido, outra deusa chamada Reia, ela consegue unir os pedaços de Dionísio e ele volta à vida novamente, certo? Então esse é um detalhe interessante, porque por ele ser Deus da natureza, então ele está mostrando um aspecto importante da natureza, que é como se fosse essa força de renovação, esse poder que está por trás da aparência, né? Que morre e depois renasce, como no inverno, né? Principalmente nos países mais temperados, né? No inverno a natureza praticamente se recolhe, né? E na primavera retorna com toda a vida e com toda a renovação, né? Então esse Deus representa essa renovação em cada ciclo, em cada experiência, essa capacidade de se criar, de se renovar, de se refazer. E o que seria então esse espelho de Baco, né? Então, o espelho de Baco seria a própria natureza que nos toca, o mundo que nos toca, certo? E como um espelho, né, ele vai mostrar a nossa própria imagem. Então é uma ideia interessante que vai mostrar o seguinte: tudo que nós entramos em contato, né, o mundo que tem, como lidamos com essas circunstâncias, como lidamos no trabalho, em casa, nos relacionamentos, isso vai mostrar quem eu sou na realidade, como um espelho. E é uma ideia importante, porque a nossa vida e os fatos que acontecem com ela, as circunstâncias, com essa ideia do espelho de Baco, elas viram um meio para nos conhecermos melhor, certo? Porque qual é a questão? Porque normalmente esses fatos da vida, né, a gente lida com eles como deu certo, deu errado, gostei, não gostei, foi azar, foi sorte, as situações da vida, né? Mas poucas vezes refletimos, né? Por que essa situação aconteceu, uma situação boa ou ruim, por que eu reagi de tal maneira, pode ser uma reação boa ou ruim, o que está por trás disso, né? Então cada fato que a gente entra em contato na vida, cada circunstância, ela vai revelar muito da gente. E normalmente a gente tem uma postura muito externa, no sentido de que as coisas que a gente não gosta, as coisas que não estão bem, a gente justifica, a gente chama de azar ou não está bem, mas pouco vemos o que aquilo, em que aquilo pode ter uma parcela da minha postura, pode ser uma consequência de uma natureza interior minha, de uma postura minha na vida. Então esse espelho vai ter esse sentido. Então, se tem alguma coisa na vida que não está bem, que eu não estou gostando, eu não vou buscar mudar essa coisa em si, né? Mas esse espelho de Baco ajuda a gente a mudar o foco. Se algo não está bem, eu vou buscar mudar dentro primeiramente, certo? Porque é como um espelho, né? Imagina, se eu vou fazer uma maquiagem no espelho, né? Ou se estou me olhando no espelho, eu estou achando que eu não estou bem, a minha imagem, né? O que a gente faz normalmente? A gente vê no espelho e corrige em nós mesmos, né? Ou seja, vou fazer uma maquiagem, algo assim,
para que essa imagem fique mais harmônica, mais bonita, né? Certo? Só que a gente na vida, às vezes tem essa postura invertida. Se tem algo que não está bem, a gente não busca ver a causa em nós mesmos, mas busca fora. E é como se fosse que eu vejo um espelho em que minha imagem não está boa, em vez de eu maquiar o meu rosto, eu maquio a imagem no espelho, certo? Então, é uma postura quase que uma loucura, né? Mas é uma postura que a gente tem muitas vezes. A gente quer mudar as coisas, mas não muda a gente mesmo, né? Que é uma ideia que também tem sido muito divulgada, né? Se eu quero que as circunstâncias mudem, ou que a minha vida mude, eu tenho que mudar a minha atitude, certo? Então, essa imagem do espelho de Baco, ela vai nos reposicionar ante essa necessidade de trabalharmos internamente. Então a ideia é termos mais objetividade em fazer essa leitura das situações da vida, no sentido de através delas, ver como estamos, o que nos limita, quais nossos defeitos, nossas qualidades, quais nossas virtudes, qual o nosso potencial e onde estamos de fato, né? Então essa objetividade aí é muito importante. Se eu quero melhorar como ser humano, se eu quero me realizar, ser mais feliz, ser mais pleno, ajudar mais as pessoas, né, eu vou precisar crescer, né? E para isso eu tenho que ter padrões bem claros e definidos, certo? Então, o espelho de Baco, ele vai ser, a gente vai ver a vida nossa como uma ferramenta para nos conhecermos melhor, né? E todos os fatos, por exemplo, no meu trabalho, né? Como é que eu estou no trabalho? Meu rendimento está bom, eu consigo dar soluções boas para os problemas, eu lido bem com os problemas, como é que está o meu relacionamento com as pessoas no trabalho, com o meu chefe, com meus subordinados, né? Então, tudo isso, se eu for vendo como um reflexo de mim mesmo, em vez de às vezes ficar culpando as pessoas, né, ou me sentindo como vítima, né, eu vou ir para dentro, certo? Ou seja, sei lá, eu estou com um problema, tudo que eu faço lá no trabalho não está dando certo, né? Então, não, é azar, ninguém valoriza. Não, tudo bem, pode ter um fator desse, mas peraí, qual é a minha postura? Né? Como é que eu estou reagindo às circunstâncias? Como é que eu estou lidando com as pessoas? Eu estou sabendo conviver com as pessoas, sabendo comunicar bem, certo? O que tem por trás dos meus atos? Né? Por exemplo, às vezes eu estou vendo que várias coisas estão dando errado. Se eu olhar para esse espelho com o sentido de querer encontrar, eu posso ver, não, é porque no fundo eu estou querendo me livrar logo do trabalho, ou sei lá, eu quero fazer rápido e não ter trabalho, não ter problema, né? Então às vezes a gente vai, uma postura interna dessa vai gerando um monte de fatos externos. Então se eu aprender a fazer essa leitura com essa sinceridade, olhar para dentro, mas eu vou chegar a essa percepção clara, opa, eu estou querendo me evadir de problema, eu quero resolver tudo rápido e fácil, certo? Então não, peraí, eu estou lá para trabalhar, para resolver, então vamos dar tudo lá naquele momento. Então estou dando exemplo, então a gente vai mudando a postura. Não, vamos resolver bem feito, não vou passar isso para os outros, não vou querer me evadir disso. Então isso pode ser aplicado em várias áreas da vida. Essa ideia é bem ampla, né? Então, por exemplo, em relação ao nosso tempo, o tempo é uma forma muito boa de autoconhecimento, né? Então, como eu lido com o meu presente, eu estou consciente do que eu estou fazendo, eu fico sempre desejando estar em outro local. Como eu lido com o futuro, né? Eu sei planejar as coisas, sei me organizar para realizar as coisas. Como eu lido com o passado, eu aprendo com as situações, né? Ou sei lá, com a vida financeira também, né? Como é que eu lido com os recursos financeiros. Eu sei gerar recursos, eu sei administrar esses recursos, eu sei manter, eu sei aplicar eles para que eles se desenvolvam, né? Então tudo isso, se eu olhar com essa tônica de me autoconhecer,
é uma fonte muito rica, né? Então sempre essa ideia, o espelho de Baco, eu vejo as coisas fora, né? E olho para dentro, o espelho, né? Então eu vejo fora, o meu cabelo está ruim, eu arrumo, então eu arrumo dentro, me reposiciono e aplico novamente, ou seja, vejo meu reflexo novamente. Aí eu vou aperfeiçoando, então essa mentalidade de sempre estar aperfeiçoando e tudo indica como eu sou. Então esse espelho de Baco é como se fosse o espelho da nossa alma, né? Como dentro da mitologia grega, né? E eu posso ver formas mentais, né? De pensamentos, ideias, tipo de meus valores, minhas verdadeiras motivações, então é bem interessante. E claro que isso pode ser aplicado nos nossos espaços, né? Então por isso que a gente está falando disso também, porque o Feng Shui vai trabalhar muito também com essa questão de se autoconhecer, ver essa relação com o meio, essa busca da harmonia. Vai ser importante se reposicionar sempre, certo? Então, se a gente for olhar os espaços que a gente vive, pode ser no trabalho, em casa, né? Vai ter um monte de informações sobre nós, né? Então, por exemplo, em casa, como eu ordeno as coisas, elas estão ordenadas, estão mais bagunçadas. Às vezes eu arrumo uma área da casa, mas deixo uma região totalmente caótica, né? Eu permito aquela região, né? Então, será que isso não está refletindo algo interno na gente também? Será que tem regiões dentro de nós que não deixamos caóticos, a gente não resolve, a gente deixa para depois? Certo? Ou também ao contrário, em casa eu tenho uma organização tão rígida que as coisas não podem acontecer também, né? Então toda a ordem ela serve para que a vida flua, né? Para que as coisas aconteçam de maneira harmônica, né? Então às vezes eu tenho uma ordem tão rígida, né? Em que ninguém pode mexer em nada, ninguém pode fazer nada. Então será que também não tem uma rigidez interna nossa, entendeu? Então eu vou fazendo a leitura fora, olhando dentro e me reposicionando. E várias coisas, por exemplo, a despensa da casa, né? Então eu olho a minha despensa. Como é que eu tenho arroz, feijão, sal, mantimentos ali para que dure um tempo mais, né? Ou não tem nada, eu vou usando até acabar tudo e daí eu tenho que comprar tudo de novo. Nunca tenho uma reserva. Então isso também é mais ou menos como é que eu lido com o futuro, né? Essa responsabilidade em relação ao futuro. Ou às vezes pode ser exagerado, na despensa tem coisa demais, assim, que pode até estragar, né, que não tem necessidade. Então às vezes eu tenho muito medo do futuro e me reposiciono mal, certo? Então outra questão nos nossos espaços, né, que eles nos inspiram, né? É uma coisa que era muito importante nas tradições antigas, esse ambiente ser algo inspirador, né? Então esse espaço tem algo que me lembra do sentido da vida, de algo mais profundo, ou de algo que eu quero me tornar ser, exemplos de grandes mestres da sabedoria, certo? Ou seja, às vezes eu tenho imagens na minha casa de religiosas, né? ou mitológicas, ou de alguma coisa que me dê esse sentido. Ou às vezes eu não tenho nada disso. Então vê que eu faço essa leitura, então eu tô vivendo a vida muito superficialmente. É que se na minha casa não tem nada que fale desse transcendente, que me inspire, é porque isso está meio vazio em mim também, provavelmente, né? Então, são questões interessantes. Eu vejo isso, eu me reposiciono internamente, e aí eu posso colocar esses elementos fora para me inspirar. Então sempre é uma troca, né? O dentro de fora, né? Então sempre essa postura aí, certo? Então tudo vai falar muito sobre nós, né? Então essa ideia do espelho de Baco que eu queria passar para vocês é uma chave bem interessante para a gente lidar com a vida. E se eu usar isso, até as situações difíceis e complicadas, elas se tornam um pouco mais amenas, porque elas, em vez de ser uma desgraça, uma coisa ruim, eu vejo como uma prova, né? Um momento importante para revelar coisas profundas em mim. Porque às vezes em situações normais, no dia a dia, a gente fica num nível mais de superficial, né? Agora quando às vezes tem situações duras na vida, a gente se conhece mais, coisas profundas, né? E pode
ajudar a gente a criar essa identidade mais elevada na gente. Então são elementos interessantes que a gente vai estar vendo no Feng Shui, na casa, em toda a vida. Então eu espero que essa ideia ajude a vocês a melhorar a dinâmica da vida e se conhecer melhor e serem melhores cada vez mais. Até mais, um abraço.